Boa tarde, meus queridos amigos e irmãos. Eu saudo a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu venho aqui mais uma vez trazer um vídeo, falar um pouquinho sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu também senti no meu coração de falar um pouquinho sobre o nome do canal, que é Voz Missionária Sem Fronteiras, tá? O nome desse canal, quem fundou, quem nomeou este canal foi meu pai. Há uns anos atrás, a nossa família ela passou por lutas, a gente teve perdas, tanto materiais como pessoais também, como pessoas. E no meio de todas essas lutas, eu vi o meu pai, arder no coração do meu pai esse desejo de levar a palavra. E no meio de todas essas lutas, ele resolveu investir num programa de rádio e nomeou um programa evangelístico e o nomeou como Voz Missionária Sem Fronteiras. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, porque eu vi que o meu pai, em meio a todas as lutas que ele estava passando, ele nunca perdeu a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca perdeu a fé, ele seguiu firme, mesmo com tudo à sua volta desmoronando, ele não parou de levar a palavra, ele não parou de anunciar o evangelho e ele não parou de dizer o quanto Deus é bom. E isso, meus irmãos, me fortaleceu mesmo sem que ele soubesse, porque eu via as suas lutas, mesmo não entendendo sobre o mundo espiritual, mesmo estando no mundo, mesmo passando por grandes desafios, mesmo tendo vícios na minha vida, no meu coração, ainda assim eu vi ele enfrentando tudo isso. E eu tenho orgulho de fazer parte, de estar aqui hoje trazendo uma mensagem, trazendo esperança e trazendo esse amor que nos envolve, que é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de começar fazendo a leitura em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, muitas vezes a gente passa por lutas, como eu comentei, e a gente se pergunta, Deus, por que a gente tem que passar por isso? Eu não entendo, Senhor, o porquê que eu preciso estar passando por esse problema, não entendo o porquê que eu preciso estar passando por essa luta. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Ele mandou o seu Filho aqui para este mundo para que a gente, que somos pecadores, que está no nosso DNA, que está na nossa natureza ser pecador, ser mal. Ele mandou o seu Filho para que a gente creia e que a gente tenha a vida eterna. Então, se Ele não poupou nem o seu Filho, quem dirá nós? Que pecamos, que erramos, que temos pensamentos que muitas vezes tentam desvirtuar quem nós somos. E mesmo assim a gente tem que continuar. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. E se a gente persistir, se a gente não desistir, se a gente continuar crendo que o amor dEle pode transformar todas as coisas, a gente vai superar e a gente vai atingir coisas inacreditáveis. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Meus irmãos, eu tenho visto bastante por todo o mundo. Como a gente pode ver, o mundo ele está em guerra e provavelmente virão mais, tá? Existem pessoas perversas por trás destas guerras. Eu vejo, esses dias eu estava olhando até no Instagram ali, rodando o feed ali, e eu vi pessoas entrando em lugares e simplesmente matando outras pessoas. Aí eu paro e me pergunto, onde é que está o amor? Cadê o amor? Às vezes vocês podem até me olhar, mas tu não tem namorada, mas tu não te envolve. E eu tenho algo para te dizer, irmão. Eu me envolvo com Deus. O meu foco agora, neste momento da minha vida, é conhecer a Deus. É amar mais o homem que eu estou me tornando, para que se eu conseguir me amar mais, eu possa amar o próximo. Por quê? Porque a palavra nos diz, amai o próximo como a ti mesmo. Então como que eu vou amar alguém sendo que eu não me amo? Muitas vezes eu não me suporto mesmo, mas eu estou tentando, aprendendo com os meus erros, com as minhas falhas, para que eu possa encontrar este verdadeiro amor e que eu possa amar o próximo
de uma forma que mereça ser, da forma como tu merece ser amado. Então eu digo, meus irmãos, a gente tem que aprender a amar. Se a gente amar mais, pode ser que a gente consiga evitar grandes lutas que estão por vir. Mas é claro que a palavra de Deus ela é inevitável. Mas nós temos que ter foco e fé que o amor de Deus ele transforma, que o amor do seu Filho Jesus Cristo ele liberta e que o amor no Espírito Santo ele vai nos permitir fazer coisas maravilhosas. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se a gente amar, a gente vai conhecer a Deus. É nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus. A palavra nos diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então muitas vezes a gente não atinge os objetivos que a gente tem porque a gente não se esforça o suficiente. Deus quer que a gente se esforce. Se fosse simplesmente para nos dar as coisas, Deus daria, Deus já nos deu. Só que muitas vezes a gente não consegue atingir porque a gente não compreende o tamanho do amor que Deus tem pela gente. O tamanho do amor que Deus tem para dar o seu único filho. Para que a gente creia, para que a gente confie, para que a gente viva para sempre. Então, meus irmãos, aqui neste mundo as coisas passam. Claro que a gente deve trabalhar, a gente deve ter objetivo, a gente deve constituir uma família, a gente deve estudar, a gente deve construir nosso lar, adquirir nossas coisas, com certeza. Mas nunca esquecer que o amor é a engrenagem que faz as coisas rodarem. E que se a gente confiar e amar a Deus acima de todas as coisas, nada é impossível. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu gostaria de te dizer, irmão, que mesmo que pareça difícil, para Deus não é impossível. Billy, eu estou doente. Billy, eu tenho uma doença, mas eu não consigo lidar, o homem não me ajuda. Meu irmão, às vezes a tua cura é espiritual, às vezes a tua cura é no corpo, às vezes a cura é na tua alma, é no teu espírito. Então tu deve buscar a direção de Deus e suportar e bater, porque a palavra diz que quem procura, acha, e se tu procurar, tu vai encontrar. A cura, ela está em Deus, a libertação, ela está em Deus, o amor está em Deus, o carinho está em Deus, o aconchego está em Deus, a fé está em Deus, e as coisas que parecem impossíveis pra gente, pensa, o que tu acha impossível? Nesse ano de 2024, até desejo um feliz ano novo para cada um que estiver assistindo, que para ti, no ano de 2023, ou no decorrer de toda a tua vida parecia impossível, eu tenho para te dizer, não é impossível para Deus. Creia em Deus, espere no tempo dele. Ah, Billy, eu queria fazer mais, eu não sei como fazer. Comece orando. Começa lendo a palavra, começa se direcionando para Deus, para que Deus possa te direcionar. Se direciona para Ele, para que Ele direcione teus passos. Ah, mas eu tenho pressa. Meu irmão, a pressa ela é inimiga da perfeição. E Deus, Ele é um Deus perfeito. Então confia nele, tenha paciência, espera no tempo dele. A Bíblia ela é repleta de exemplos que nos mostram que nós temos que ter paciência. Que nós temos que seguir a palavra de Deus e ser pacientes no que Deus tem pra gente. E crer que para Ele nada é impossível. Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente o mesmo. Só que nós, como raça humana, como seres humanos, nós temos a tendência de nos afastar. Por isso eu te digo, ore mais, leia mais, jejue mais. Não precisa ficar falando, eu não quero falar pros outros. Não conte, irmão. Conte só para Deus, espere o momento certo. Deus vai te dar a oportunidade para te falar, para te abrir o teu coração. Como esses dias eu estava pensando, falar é um dom, mas ouvir é uma dádiva. Escute o que Deus tem para te falar. E no momento que tu escutar e tu compreender, Deus vai te direcionar. Amém? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe. Tamo junto, grande abraço, é nóis.